Olá, fotógrafos, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês curtam bastante, então segure aí que a gente vai falar um pouquinho de uma coisa muito interessante, fantástica, que é: preciso realmente montar um estúdio, fazer ensaios de gestante, de início e ensaios newborn? Eu preciso de um estúdio? Sim ou não? A gente vai discutir aqui agora sobre essa necessidade, sobre essa montagem, beleza? Primeira coisa é, uma das maiores objeções que a gente tem para migrar para essa área de ensaios de família é que muitas pessoas, muitos fotógrafos acreditam que sim, eu preciso ter um estúdio para poder atender e ganhar bastante dinheiro com esse tipo de fotografia. Bom, não é bem assim. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre os benefícios, os prós e contras de se montar um estúdio. E aí, eu conheço fotógrafos que estão muito bem hoje posicionados tanto na fotografia quanto na vida pessoal dela, o sucesso dela, fazendo sem estúdio, ok? Então a gente vai conversar sobre isso. Bom, e aí a primeira coisa lá que eu acho muito importante a gente fazer é falar sobre as necessidades do mercado. O mercado da fotografia de família, desde a gestante, eles têm algumas necessidades, tá? E a gente aqui, eu deixei já aqui separadinho para vocês, dentro de cada um dos subnichos que a gente falou no outro vídeo, eu deixei aqui para a gente falar sobre essas necessidades de ter ou não um estúdio, beleza? Então vamos lá. Vamos falar primeiro de gestantes. No caso das gestantes, você tem o seguinte: pessoas são diferentes, não tem jeito. Você vai ter gestantes que querem sim fazer fotos em cenários de estúdio. E você vai ter pessoas que preferem a natureza, que preferem o urbano, exemplo. Então você vai ter pessoas sim que vão fazer ensaio sem ser em estúdio. Então vai variar muito de pessoa para pessoa. Vai depender do gosto de cada um. Então o que você tem que explorar? O que você tem que fazer? Você tem que postar nas redes sociais fotos em natureza, urbano, para que as pessoas deem like, curtem e você forme uma comunidade dentro da sua rede social que tem o mesmo gosto que você pode apresentar para ela de resultado final, certo? Então, não é, vamos supor, Júlio, eu vou fazer meu portfólio, estou começando agora, eu vou fazer meu portfólio, eu aluguei um estúdio, estou fazendo várias fotos lá de fundo branco, fundo cinza, fundo preto e vou oferecer ensaios no parque. Não vai dar muito certo. Você tem que fazer seu portfólio de acordo com o que você quer demonstrar que você vai poder fazer depois. Se você não tem estúdio, vai fazer em parque, vai fazer no urbano, vai fazer em locações. E é isso aí. Você vai focar em pessoas, vai dar energia, pessoas que tenham esse gosto. Então, gestante a gente já falou. Vamos falar de newborn agora. O newborn é o seguinte: de fato, você precisa de quê? Você precisa de um ambiente, é o que você precisa, controlado, principalmente térmico e umidade. Ok? Bom, onde você pode ter isso? No seu estúdio ou na casa da cliente. Então, sim, é possível você fazer na casa da cliente. Ah, Júlio, mas a cliente gosta dos cenários, igual do ensaio gestante, tem os cenários. Os cenários são pequenos, você pode levar para casa da cliente, tá? Você bota lá num carro, aluga um carro, o Uber, você leva os cenáriozinhos que você vai atender aquela cliente. E aqui ainda tem mais uma coisa. De todos que eu já fiz até hoje, né, dos vários clientes que eu já fiz até hoje, são muitos, são milhares de pessoas que eu já atendi nesses 8 anos de ensaio newborn. Então, dentro desses 8 anos de ensaio newborn, muitas clientes preferiam que eu fosse até a casa delas. Aqui você vai ter, como eu faço, o newborn
entre 6 e 12 dias, você vai ter pessoas aqui que acabaram de passar por uma cesariana e ainda estão debilitadas. Elas preferem que você vá à casa delas, entendeu? Elas não estão muito. Elas podem até se deslocar, mas elas preferem. E você vai ter cliente também, como já aconteceu, que vai falar para mim, que falou para mim, Júlio, eu prefiro. Eu dava opção, teve uma determinada época que eu falava, olha, para eu fazer aqui no meu estúdio é X o pacote. Para eu fazer na sua casa é X mais Y o pacote. E elas falavam, Júlio, não é nem pelo valor. Eu quero ir para o estúdio porque eu quero sair um pouquinho daqui de casa, eu quero tirar. Minha mãe está aqui em casa, está cheio de gente aqui em casa para visitar, e eu quero levar para um ambiente totalmente controlado por você com relação a acesso. Mas você vai ter muito mais mamães que preferem que você faça na casa. Você vai ter mães que não querem tirar o bebê tão cedo de casa. 6 a 12 dias, não quero tirar ele de casa. Então, se você souber explorar isso bem, se você souber montar seus posts em redes sociais, falando, olha, pediatra X, pediatra Y recomenda que você não saia com seu bebê de casa nesse período. Já dá uma cutucada na mãe para ela não levar em estúdio, já que você não tem estúdio, vai na casa dela. Você tem formas de você, sim, aproveitar inclusive dessa situação para falar, olha, é melhor fazer na sua casa, hein? Deixa que eu faço, eu vou aí. Aí você tira até aquele caso de você, ele não tem um estúdio. Não, ele prefere que você vá na sua casa por conta de ser um bebê muito novo, por uma mamãe ainda estar debilitada. Então, até agora, a gente já tem aqui duas situações em que você pode sim fazer totalmente sem estúdio, tá? Vamos falar do infantil. O infantil é um caso à parte. Aqui muda de figura. Aqui as mães, quase que 95%, se não mais, preferem o estúdio. Preferem o estúdio por quê? Para tirar o filho, vamos supor, da casa, num ambiente diferente, porque o filho pode ser um pouco levado, e tem também a questão dos cenários, tá? Júlio, mas eu posso levar os cenários para a casa dela. Beleza, aí vai de você convencer essa mãe que ela não precisa ir até o estúdio, que você pode ir até ela, tá? Mas o que eu estou te dizendo é que das pessoas que eu atendi, praticamente 95% ou mais queriam levar o filho ao estúdio e não fazer em casa esse tipo de ensaio, que é um ensaio de acompanhamento ou simplesmente um ensaio infantil. Ela quer focar muito nos cenários e roupas que você tem, nos ambientes que você tem e proporciona para ela, tá? Então, nesse caso aqui, eu diria que ganha mais quem tem estúdio. Então aqui, vamos voltar, vamos recapitular, ó. Ensaio gestante. Você vai ter pessoas que gostam de estúdio, pessoas que gostam ar livre. Foque nas pessoas ao ar livre. Newborn, a maior quantidade de pessoas vai querer que você faça na casa. Foque nessas pessoas. Infantil, aí já são pessoas que gostam mais de estúdio. Cabe a você mostrar em posts que você pode. Você quer ver um post legal que pode fazer ela mudar de ideia? É você fazer um bastidor. É você mostrar você montando o cenário na casa de uma cliente. Entendeu? Olha como você quebra uma objeção, um paradigma de que aquela mamãe acha que, não, para fazer o cenário tem que ir lá no estúdio do fotógrafo. E aí você já quebra isso, você não tendo estúdio. Você já mostra para ela que sim, você pode ir até a casa dela, você pode montar. Então basta você botar aí um bastidor de um ensaio qualquer que você tenha feito. Tá? E olha que, por exemplo, dentro desses infantil aqui, você tem o Smash, que eu já vi muita gente fazendo em parque. Leva tudo para o parque, faz em parque. Então por que não fazer também outros ensaios infantis em parque? Só por aqui, ó, você já viu que você não precisa de fato ter estúdio, caso você não tenha como investir nisso agora, você esteja começando agora, tá? Ou você esteja com problemas de faturamento na sua fotografia e queira migrar, mas não tem como investir, tá aí uma boa solução para você. Aqui data comemorativa é igual, tá?
Tem algumas datas comemorativas que você pode até valorizar que seja feita na casa da cliente. Exemplo, Natal. Ah, mas aquele estúdio tem um cenário lindo, paradisíaco. Beleza, mas nenhum é melhor do que o seu Natal, com a sua decoração que você montou, que às vezes foi ajudado até por aquela criança X a montar, né? Então cabe a você mostrar a importância do cenário que foi desenvolvido pela própria família, tá? Lógico, saiba que você está tentando concorrer com os estúdios que montam mega cenários de Natal, cenários paradisíacos e maravilhosos de Natal. Mas você pode sim provar a relevância e a importância da pessoa montar o seu próprio cenário. Eu faço bastante na casa dos clientes. Tá? Eu faço, mesmo eu tendo estúdio. No ano passado, eu não montei cenário. Por quê? Porque a quantidade de pedidos de ensaio de Natal no estúdio foi menor do que a quantidade de pedidos de ensaio de Natal na casa do cliente. E aqui, eventos, né, pessoal? Aí nem precisa falar nada. Os eventos são sempre externos. E se você oferecer um ensaio aqui, você pode fazer num parque, tá? Na residência da cliente, ou, se em último caso, alugar um estúdio. Porque é um evento único. E aí, se for o caso, eu preciso de um fundo branco, e você quiser e não tiver como levar na casa dela um fundo infinito, um tecido branco para fazer fundo infinito, você pode alugar um estúdio em último caso. Ok? Então aqui para vocês, ó, eu dei aqui as necessidades que cada uma dos subnichos que a gente já conversou anteriormente em outro vídeo precisam com relação a estúdio ou não. Então, respondendo, vamos deixar vocês mesmos responderem. Preciso de estúdio, gente, para ganhar dinheiro com ensaios de família? Tá? Existe uma comodidade que a gente vai falar mais à frente, mas que se de fato eu preciso ou não do estúdio para começar, a resposta é não. Não preciso de estúdio para começar nos ensaios para a família. E então o que vocês estão esperando? Mão na massa, galera. O que muita gente não vê é que o que está faltando é uma boa estratégia de venda, um bom marketing, é colocar o conteúdo certo para as suas clientes, tá bom? Então a gente agora vai falar um pouquinho sobre os prós, né? A gente já falou aqui das necessidades, então agora a gente vai falar sobre os prós na montagem do estúdio, tá? Então o nosso próximo slide seriam esses prós que a gente tem na montagem do estúdio. Eu já deixei aqui a lista de prós e a gente vai conversar sobre eles. Então nosso primeiro pró aqui, ó, é sim custo variável de deslocamento. Então a gente não precisa se deslocar. Se eu não preciso me deslocar, eu vou ter, consequentemente, mais tempo para ensaios. Vou dar um exemplo aqui clássico, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um ensaio newborn. Você vai fazer na casa do cliente, você precisa de tempo, você precisa do deslocamento, então tem o tempo do deslocamento. Estamos falando de tempo, ó. Então você tem o deslocamento, o preparo do local, que é o preparo do ambiente com a temperatura certa, e aí sim entra o ensaio, e aí depois a desmontagem e o deslocamento para ir embora. Isso aqui se eu for fazer um ensaio na casa da cliente, certo, gente? Aqui é na casa da cliente, ó. Então, vou fazer um ensaio newborn na casa da cliente, olha isso aqui tudo, ó. Eu tenho que ter deslocamento, preparo do local, aí sim eu faço o ensaio, eu tenho a desmontagem e o deslocamento de volta. Geralmente, quando eu vou fazer newborn na casa do cliente, eu faço um newborn por dia. Eu não tenho ideia se eu vou demorar no deslocamento, se eu vou chegar no local e está frio demais, eu vou demorar a preparar o local. Então, gente, infelizmente eu não tenho muito o que fazer, a não ser me render de que eu tenho que fazer um ensaio só por dia, mesmo que eu acabe cedo
e poderia ter feito outro. Eu chego lá em casa, eu não tenho estúdio, eu chego em casa e vou tratar foto. Fechou aqui, então, isso aqui? Agora não. Eu tenho. Qual é o pró de você ter o estúdio? Você não tem deslocamento. Aqui eu já praticamente dei sobre tudo aqui, mas eu não tenho que preparar mais o local. Ou melhor, eu preparo o local no início, para o primeiro ensaio. Depois eu vou fazer ensaios em sequência com o local já pronto. Eu não tenho desmontagem. Não tenho deslocamento. Então o que eu tenho eu preparo, então no estúdio, o ensaio newborn, eu preparo de manhã, eu preparo o estúdio de manhã e vou fazer vários ensaios. Ensaio 1, ensaio 2, ensaio 3. Beleza? Ou seja, qual é aqui para vocês a grande, além de não ter o custo variável de deslocamento, aí a gente está falando de custo, eu tenho o quê? Um aumento de produtividade, porque eu posso atender mais clientes. Olha a diferença. Aqui eu coloco o controle sobre o ambiente de fato, né? Como eu preparo aqui meu estúdio, eu já sei, inclusive, antes da cliente chegar, se eu vou precisar ligar os 2 aquecedores do meu estúdio que eu tenho lá, se um só já vai resolver. Entenderam? Não é chegar na casa do cliente primeiro para ir saber o que eu vou ter que fazer. Não, não. Então tem um controle maior. Aqui sobre o ambiente também eu falo sobre o quê? Sobre o acesso, né? Então, desinfecção do ambiente no ensaio newborn. Aqui eu estou dando um exemplo do ensaio newborn, tá? Mas isso aqui vale para todos. Gestante. Gestante é a mesma coisa. Eu vou até o local, vou ter que montar tudo, depois desmontar, voltar. Imagina, meu estúdio já está ali, eu estou esperando a cliente chegar, não é eu que estou me deslocando até ela. Então, nesse caso, nesse ponto de vista, eu tenho um aumento sim de produtividade. Outra coisa, controle sobre a luz. Quando você vai em parque, por exemplo, fazer um ensaio gestante, deixa eu apagar primeiro, né? Acho melhor. Então, por exemplo, vamos falar aqui agora do controle sobre a luz. Então, por exemplo, num parque, o que acontece comigo às vezes? Eu coloco a minha cliente contra o sol, para eu iluminar ela com a minha iluminação artificial. Então, eu uso luz natural mais luz artificial. Isso não parque. Eu dependo do meio ambiente, tá? Até voltando aqui para os ensaios gestantes com relação a aumentar a sua produtividade, você vai precisar reagendar ensaios por conta de chuva. Foge da sua alçada isso, não tem jeito. Eu estou gravando esse vídeo aqui, e provavelmente eu vou precisar reagendar, porque daqui a 2 dias eu vou ter um ensaio gestante em parque, e nesse momento que a gente está agora, está frio, está chuvoso, e a previsão do tempo é que continue durante essa semana. Então, provavelmente eu vou precisar reagendar. Como você reagenda, você perde a renda daquele dia. Coisa que com o estúdio você não perde, porque você está com um ambiente controlado. Voltando para a iluminação. Parque, eu tenho natural mais artificial. Vai depender da luz, vai depender se está nublado. Tem muita coisa que vai depender aqui. Depende de muita coisa. Tá? Então você vai precisar ver primeiro como é que está a luz natural, para aí sim você definir aonde você vai tirar foto. Já estúdio não, né, gente? Estúdio você tem 100% do controle sobre a luz. Você define, mais fácil de você usar uma luz artística, fazer um Rembrandt na cliente. Por que eu cito aqui maior qualidade fotográfica? Vamos lá, vamos para mais um passo aqui. Porque geralmente, como eu tenho controle sobre a luz, eu posso usar o ISO 100. Aqui eu uso o ISO 100. Na casa da cliente, por exemplo, para fazer um newborn, você não vai conseguir usar ISO 100. Esquece. A não ser que você leve o flash para lá. Eu, em casa de cliente aqui, eu uso o ISO 800, porque minha luz artificial de LED, ela não tem potência suficiente para deixar eu usar ISO 100. Ah, Júlio, eu levo o flash. Beleza. Parques, idem.
Às vezes o parque está com sol, o sol está bom, o sol está forte. Eu posso usar ISO 100, eu tenho uma luz artificial que consiga cobrir isso. Beleza. E qual é a outro pró do estúdio? Você tem uma infinidade de possibilidades de expansão do seu negócio, porque você tem um local já. Então você já vai poder fazer cenários diferentes, você vai ter ambiente que você vai poder desmontar e montar ali. Você vai poder, por exemplo, vou aproveitar aqui que eu tenho estúdio, vou fazer umas fotos de produto. Você já tem tudo lá. Então você pode expandir seu negócio, fazer fotos de outras coisas que não estão na sua carteira de clientes atual. Né? Vamos supor, um pai, vai lá, uma família está lá fazendo a foto do bebezinho dela. O pai é dono de uma empresa que vende produtos na internet. Ele já vira para você e fala: Ô, eu tenho produtos aqui para vender, você consegue fazer foto para mim? Você vai poder fazer, você tem um estúdio lá prontinho para fazer já. Tá? Então, existe sim possibilidade de expansão do seu negócio usando o equipamento que você tem no seu estúdio. Essas aqui, então, são alguns prós, tá? Você pode ter mais prós do que isso aqui. Esses são alguns prós que você tem quando você tem um estúdio, quando você monta um estúdio para atender seus clientes. Eu tenho hoje um estúdio, como eu falei para vocês, estou desmobilizando ele agora, vou desmontar ele agora, porque eu estou numa outra fase da minha carreira, onde eu vou embora do Brasil e vou atender outro tipo de fotografia lá para onde eu vou e vou dar aula. Então, o que eu tenho de foco é, quando eu chegar lá em Portugal, para onde eu estou indo, eu vou montar um estúdio para dar aula, por isso que, inclusive, aqui o fundo é branco ainda, não tem muita coisa. Eu vou montar um estúdio profissional de gravação de vídeos lá para poder dar aulas e vou focar no meu escritório para atender famílias virtualmente. Por quê? Porque eu vou fechar, eu estando lá na Europa, eu vou fechar com famílias do Brasil contratos para fotografar eles lá na Europa em viagem. Beleza? Isso aí, inclusive, no futuro, dando tudo certo, se Deus quiser vai dar certo, porque eu estou fazendo tudo com planejamento. Então eu vou poder ensinar vocês também como é que deu certo isso para mim, tá? Mas agora eu estou ensinando a vocês como deu certo para mim ensaios de família. E vamos continuar. Então vamos lá. Vamos para a próxima tela. Então a gente vai falar agora, a gente falou dos prós. Agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar dos contras da montagem do estúdio. Porque não é só alegria, também você tem os seus perrengues quando você monta um estúdio. Então, primeira coisa importante vocês saberem é que há um custo muito alto na montagem. Praticamente tudo que está no estúdio de equipamento é baseado no dólar. Você precisa comprar flashes. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma montagem virtual de um estúdio num próximo vídeo, principalmente ao vivo, numa live. Seria bem legal de fazer isso, né? Montar um estúdio de vários cenários, né? Vários cenários que eu digo é de opções diferentes para montar estúdio. Então, um estúdio simples, um estúdio com um pouco maior, que tem um pouco mais de investimento. A gente pode colocar investimentos diferentes em montagem de estúdio e montar eles com esses investimentos para ver o que você consegue comprar. A gente pode fazer isso numa live, seria bem legal. Tá? Além disso, você tem maior custo operacional. Como você tem um estúdio, o que você tem atrelado ao estúdio aqui? Você tem a limpeza do estúdio, não pode esquecer. Você tem que ter uma internet para aquele estúdio. Você às vezes tem que ter até TV a cabo para as salas de espera. Você vai pagar luz, lógico, e água, né? Muitas das vezes, você vai ter que ter segurança, e nesse ponto aqui, salas comerciais são melhores, mas as salas comerciais você tem o quê? Você tem o condomínio, né? Então você tem todo um custo operacional de você deixar seu estúdio montado. E isso vai ter que influenciar, sim, no valor que você cobra sobre os seus ensaios. Gente, se eu aumento o meu custo, se meu custo passa de um cifrãozinho para 3 cifrãozinhos, como é que eu tenho que fazer para os meus ensaios que eu já fazia antes de montar o estúdio, eu ter lucro? Como eu vou conseguir? Você tem duas formas.
Ou você aumenta o valor do seu ensaio, ou você aumenta o valor do seu ensaio, ou você aumenta a quantidade de ensaios. Quando você monta um estúdio, você vai ter um meio termo. Você vai conseguir aumentar a quantidade de ensaios e você vai poder aumentar sim o valor do ensaio, mas não tanto. Né? Eu vejo muita gente que quebra no estúdio porque ela tem cliente, ela fideliza cliente, ela já tem sua carteira de clientes, todo mundo já conhece você por cobrar baixo no seu ensaio fazendo fotos sem estúdio. Aí você vai lá e monta o estúdio. E aí você, do nada, você quer cobrar 5 vezes mais caro do que você cobrava. Então, o que eu indico é você ter um pouquinho dos dois aqui, ó. É um pouquinho de cada. Bom, aqui a gente já falou, né? Dos contras, você tem que investir em segurança. Aqui você pode ter câmera, empresa de segurança, o próprio condomínio, enfim. Mas sim, segurança. Aqui você tem seguro, contratar um seguro. Tem um contra que, para mim, é mortal de costa, gente. Isso aqui, para mim, é cruel. É rotina. Eu odeio rotina. Então, você tem um aumento desse efeito rotina. Porque você vai passar, chegar no estúdio de manhã, preparar o estúdio, fazer todos aqueles ensaios, acabou, tira tudo, lava as roupas, no outro dia monta o estúdio, prepara ensaios de novo. E de todos os cenários que você tem, não muda o cenário, é sempre o mesmo cenário. As pessoas querem os mesmos cenários, as mesmas roupas. Lembre-se, as pessoas vão querer sempre aquilo que você posta. Então, eu odeio isso aqui, cara. Quando você faz ensaios fora e que você tem a opção da pessoa escolher o local que ela quer. Ah, vamos fazer lá aqui em São Paulo, por exemplo, na Estação da Luz de trens. A gente vai fazer em Paranapiacaba, um ambiente totalmente rústico, que é um distrito aqui de Santo André que tem aqui em São Paulo. Você vai fazer no Parque Ibirapuera, no Jardim Botânico. Então sempre você está diferente, sabe? Vai fazer na casa do cliente, ele tem um sítio, ele tem um aras, tá? Então você sempre está fazendo um local diferente, você quase nunca tem rotina. Quando você passa a fazer estúdio, 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 o efeito rotina aumenta muito, você vai ter muita rotina. É direto. Então você tem que, se você não curte rotina, você tem que pensar em opções para que você fuja disso. E por último, aqui de contra, você precisa atualizar seu estúdio. Você tem a questão aqui de manutenção dos equipamentos, que acaba entrando aqui no custo operacional, tá? E você tem a evolução dos flashes, dos acessórios do flash, os cenários, comprar novos cenários. Então você sim, aqui tem uma atualização, a qual lá, quando você forma o seu valor, você tem que pensar nisso, né? Que a cada X meses, a cada X anos, você precisa comprar novos cenários, tem a manutenção do estúdio, do flash, trocar a lâmpada do flash, ok? Então, gente, aqui é só para mostrar para vocês que existe sim prós, existem também os contras de se montar o estúdio. Você tem que colocar na balança. O bom, vamos voltar aqui um anterior, é que como aumenta a sua produtividade, isso aliado com um aumento pequeno do valor dos ensaios, você pode gerar uma renda boa, suficiente para pagar todo esse custo operacional, tá? Essas atualizações, sistema de segurança e também aos poucos ir pagando esse custo de montagem que você teve. Eu considero ter mais prós do que contras. Se você perguntar para mim, Júlio, eu tenho valor aqui para investir no estúdio, devo montar? Eu vou falar para vocês. Sim, monte o seu estúdio. Né? Se você tem esse valor, fizer um bom planejamento, ter um bom formação de preço, fazer os pacotes certos, você vai crescer, seu estúdio vai crescer, assim como o meu cresceu e gerou bons frutos. Não tem investimento? Não tem problema. Você consegue viver tranquilamente de fotografia para a família, usando apenas fotos em ambientes externos
e fotos na casa da cliente. Tranquilamente, tranquilamente, sem sombra de dúvidas. O que você precisa entender é que você tem que ter material, o seu portfólio, ele tem que representar aquilo que você é. Se você não tem estúdio, tem um portfólio totalmente voltado para ensaios em ambientes externos, ensaios na casa da cliente e quebre as objeções do cliente. Se um cliente, por exemplo, de ensaio infantil, acredita na cabeça dele que ele precisa levar o estúdio por conta de cenário, vá lá num post seu e mostra que você pode montar um cenário na casa dele. Os de newborn, você vai fazer, é mais fácil até, né? Você mostra as objeções de ficar saindo com uma criança de 6 a 12 dias de casa, que é melhor você estar no conforto da sua casa estando debilitada de pós-parto. Os ensaios gestantes é questão de gosto mesmo. Isso aí não tem o que você fazer, é só ficar publicando lá vários ensaios de natureza, urbano, de locações, que você vai atrair pessoas que gostam desse estilo. O restante, você pode quebrar as objeções das pessoas. Quebre a objeção de que newborn tem que ser feito em estúdio, quebre a objeção de que ensaio infantil tem que ser feito em estúdio. As datas comemorativas, como eu falei do Natal. Fechou então para vocês isso aqui, gente? E aí, então, aqui eu falo para vocês. Eu posso, vamos supor, eu monto um estúdio novo ou eu parto para um aluguel de um estúdio. O que eu tenho para dizer para vocês aqui é, depende. Se você tem muita demanda, vai depender de quê? Da demanda. Se a sua demanda é baixa e as pessoas querem que você faça em estúdio, mas a demanda é baixa, vai, a cada 50 clientes, um pede em estúdio. Aí você aluga, pô. Aqui aluga. Agora, se você está vendo que a cada 50 clientes, 45 pedem em estúdio, aí o aluguel já não é tão interessante e você vai lá e monta. Vamos falar sobre a montagem do estúdio. Vamos separar. O que eu preciso ter no meu estúdio para montar esse estúdio? Vamos falar das áreas que você precisa ter no estúdio. Para você ver o ambiente que você precisa ter. Então, você vai montar um estúdio, você tem que ter um investimento. Então, você não pode esquecer do local da fotografia, né, da nave, vamos chamar de nave, que é o local que você vai fotografar a pessoa. Você precisa ter uma área dedicada à maquiagem, né, com uma cadeirinha de maquiagem, um espelho para maquiagem. Você precisa ter um banheiro. E quando eu falo banheiro, aí você fala, lógico, né, Júlio? Não, calma. É que existe o lavabo. Aqui, dependendo do ensaio, você vai precisar ter chuveiro. Então você tem que ver muito bem o que você vai fazer. Hoje tem uma área de ensaio gestante que as pessoas estão gostando muito de fazer ensaios molhados, em banheiras. Então, se você for fazer isso, você precisa ter um chuveiro lá depois para a pessoa se enxugar, até tomar banho se precisar. Aqui é importante uma sala de estar ou de espera, talvez uma brinquedoteca para ocupar crianças e uma área de armazenamento, um armazenzinho, você guardar os cenários, tá? Principalmente de newborn, é bastante coisa. De importante aqui, indispensável, é a nave, né? É a área de maquiagem, né? Aqui pode ser um lavabo, tá? E a sala de estar à espera, porque as pessoas não vão ficar em pé o tempo todo, né? Brinquedoteca e armazém eu acho também, tá? Mas enfim. Então essas são as áreas que você precisa ter. Então quando você for alugar um local, um espaço, você precisa entender que você tem que ter isso tudo aí, tá, gente? Tem como tirar leite de pedra. Tem como tirar leite de pedra. O meu aqui, meu estúdio, tem 11 metros por 4. E eu consigo fazer isso tudo. Eu tenho isso, só não tenho a brinquedoteca aqui, tá, gente? Isso aqui eu não tenho. Mas o meu estúdio de 11 metros por 4 tem isso tudo, minha área. Meu outro estúdio anterior era maior, mas esse que eu tenho atual é de 11 metros por 4. Beleza, essas são as áreas aqui que você precisa ter. Aí você tem também os equipamentos. Ó, gente, tudo isso aqui é investimento que você vai ter que ter.
Então, quais são os equipamentos? Flashes. Nossa, escrevi flash com H aqui. Flashes. Você vai precisar ter flashes. Um principal, frontal, o de fundo, um ou dois. E você vai ter que ter o contraluz. Ter não, aí já é uma opção, né? Opcional para ter um diferencial, uma contraluz. Rebatedor, indispensável ter, tá? Aí tem a questão do sofá para sala de espera. Você tem que ter a espelho aqui e a cadeira da maquiagem, tá? Aqui um importante aqui é um condicionador de ar, quente e frio, tá? Eu já tive casos aqui de estar tão frio que a gestante precisou que eu ligasse o aquecedor. Então é bom você ter um condicionador, não só gelado, frio e quente. Aí você tem que ter o fundo infinito. O que mais? Cenários, que pode ser aqueles tecidos, para você ter uma variedade boa. Uma arara para colocar as roupas. Suporte para o fundo. Dando só aqui umas dicas para vocês. Se vocês quiserem ter por alto mais ou menos quanto vocês vão gastar, olhem em ambientes dessa metragem para cima, tá? Dessa metragem para cima. Então, no mínimo aí 50 metros quadrados aí. E olhem equipamentos, os valores de cada equipamento desse que eu estou passando aqui, só para você ter um levantamento de que você vai gastar, tá? Aqui também tem o espelho de corpo inteiro, que é bom você ter. Um sonzinho para botar um som ambiente. Enfim, gente, tem o sistema de segurança que você vai comprar, vai alugar. Enfim, mas aqui é só o básico para vocês terem ideia de que a montagem de um estúdio, você tem um investimento inicial grande. Então, aquilo que a gente conversou antes, de um dos contras, está aqui para vocês a montagem do estúdio, o que que você precisa. Então, você tem demanda para montar? Monte o seu estúdio, não tem problema. Não tem demanda? Aluga o seu estúdio, tá? Beleza. Quais são os prós e contras de você alugar um estúdio? Vamos falar de pró primeiro, né? Então, primeiro pró é que você não precisa montar o seu estúdio. Se você não precisa montar, você não precisa de infraestrutura. O que que eu digo infraestrutura? Você não precisa de internet, né? Você não precisa, você não vai gastar com energia, você não precisa do banheiro lá gastar água. Então, enfim, você não precisa ter uma infraestrutura e nem precisa pagar por essa infraestrutura. Você não precisa alugar, então você não tem aluguel, nem custos com segurança, nem os custos operacionais, que você vai ter o quê? Os baixos, né? Então os custos operacionais vai ficar bem baixo, que é o quê? Deslocamento, praticamente, e o aluguel do estúdio. Certo? Então, se você tem uma demanda baixa, vale muito mais a pena, é um pró absurdo você, em vez de gastar aquilo tudo, né, para montar um estúdio que a gente conversou ainda há pouco aqui, ó, gasta isso tudo para fazer pouco ensaio, gente? Não. Você, com poucos ensaios, vale a pena sim você pagar o aluguel do seu estúdio, mesmo que você tenha um lucro muito baixo. Quais são os contras de você alugar? Existe contra. Eu já aluguei estúdio. Aqui eu tive uma transição de um estúdio para outro. Antes do meu estúdio que eu tenho hoje, eu tinha um estúdio em parceria com uma escola de fotografia. Não deu certo essa parceria. E aí eu montei meu próprio estúdio. Quando eu quebrei essa parceria, eu fiquei um tempo ali sem estúdio, em que eu precisei me virar. E aí, diferente do que a gente tinha conversado lá sobre eu vender para as pessoas coisas que não é de estúdio, meus clientes eram praticamente, meu portfólio, minha rede social era tudo de estúdio. E aí, como é que eu faço? Eu tive que alugar estúdio, porque eu não tinha como falar para o cliente, não, a gente não vai fazer mais estúdio, não. Tudo que eu te mostrei aqui, eu te vendi como estúdio, mas a gente vai fazer fora. Não, eu tive que alugar estúdio.
nesse período em que eu não montava o meu outro estúdio, que é o atual. Então eu vi esses contras de perto, né? Quais são os contras principais? Primeiro, você tem a agenda do estúdio que você está alugando. O estúdio não está para você, a não ser que você vá lá e ofereça fechar o estúdio para você durante aquele mês. Não foi meu caso. Meu caso, eu agendava de acordo com os clientes que iam me agendando os ensaios em estúdio. Não vou mentir, eu consegui transferir muitos para parque, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu minimizei o valor do parque. O parque era mais caro que fazer em estúdio. E aí, o que que eu fiz? Eu equalizei o valor para poder as pessoas aceitarem que eu fizesse em parque. Então, aqui, o contra é a agenda do estúdio. Então, você vai depender da agenda do estúdio, tá? Não só a sua. Então, quando a cliente te ligar, você oferecer uma data, antes de fechar o contrato, você tem que entrar em contato com o estúdio, reservar a data dele, aí volta e agenda com o seu cliente. É um trabalhinho bem grande aqui, tá? Outra coisa, você pode ter problemas técnicos. Eu tive, tá? Quando eu aluguei. Por quê? Porque você não cuida da manutenção daquele estúdio. Você pode chegar lá e um flash parar, o cara não ter outro, tá? Ou o flash é bem velho e não tem a mesma qualidade, a iluminação não é boa. Ixi, você pode ter problemas técnicos, tá? E você tem o fator contra, que é um novo aqui, que é o deslocamento para o estúdio, né? Deslocamento do estúdio e preparo. Você tem que chegar antes do seu cliente, preparar como se fosse seu estúdio, tá? Hoje tem um negócio legal, gente, para vocês pesquisarem aí, ó. Quem está começando agora e quiser, você tem uma área nova, que é o coworking de estúdio. Pesquisem aí no Google, pessoal. Dentro da região que vocês moram, se tem alguém oferecendo coworking de estúdio. O que é isso? Uma empresa monta toda uma estrutura de estúdio, tá? Uma empresa monta uma estrutura de estúdio completa, completa. Inclusive com funcionários, com pessoas de limpeza, com uma internet muito boa. Essa empresa cuida disso tudo. Tem até recepcionista. E aí, lá dentro, ela tem um estúdio. E ela aluga para vários fotógrafos. Então, o que acontece? Você vai dividir o seu espaço com outros fotógrafos. Então, ela cria uma sala lá de trabalho que vai ter vários nichos. Cada nicho é um fotógrafo diferente, independente. Esses fotógrafos vão compartilhar a agenda e vão lá. Tem 5 estúdios montados. Você vai se encaixando e reservando a agenda para aquele estúdio X ou Y de acordo com os clientes que você fechar. Tá? Então é uma área, é uma opção muito boa, uma área nova, coworking de estúdio, que você pode pesquisar para ver se tem na região que vocês moram, né, se tem próximo, para você ir lá conversar, ver qual é o valor do aluguel, como funciona, todo o agendamento, e aí sim, curtiu, se você for olhar, é mais em conta do que você montar seu próprio estúdio. Dá uma olhadinha, vê se isso te interessa. Se for o caso, você faz ensaios externos e faz o coworking de estúdio para trabalhar. Você já vai ter economizado aqui, você vai ter internet em banda larga, vai ter uma secretária à disposição que vai atender seus telefonemas e passar para você. Isso demonstra para cliente uma estrutura organizacional e às vezes seu cliente gosta disso. Então, de acordo com o estudo que eu passei para vocês, gente, para vocês agora, precisa ou não montar esse estúdio? Faz o seguinte, compartilha para o máximo de fotógrafos que vocês quiserem, curta meu vídeo, por favor, se vocês gostaram, para a gente poder tentar ter aqui uma comunidade de pessoas que estão começando agora na fotografia ou pessoas que estão praticamente desistindo da fotografia, para a gente ajudar vocês a montar assim como eu montei meu estúdio, a faturar bem, ter uma boa renda, viver disso e quem sabe chegar onde eu cheguei, ao ponto de você atingir seu objetivo e até estar fazendo como eu estou fazendo. Ó. Eu estou indo para o exterior, estou indo morar fora do Brasil,
montar um outro negócio lá para atender também famílias, mas que estão em viagem, tá? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês, fotógrafos. Tchau, tchau.